Continuando aqui, nós estamos gravando, só lembrando que nós estamos gravando o CID-10, nós estamos no F40, nós já gravamos alguns vídeos do F40, porque nós não queremos fazer um vídeo grande, nós estamos gravando vídeos em torno de 10 minutos, para ele não ficar tão grande, tão enjoado, porque é um vídeo de normas. Então, só continuando, nós passamos esse do F42, o início do F42, que é exatamente essa tela. Se por acaso alguém não viu, veja o vídeo anterior. Continuando aqui o F42, transtorno obsessivo compulsivo. Os comportamentos e os rituais compulsivos são atividades estereotipadas repetitivas. O sujeito não tira prazer direto algum da realização desses atos, os quais, por outro lado, não levam à realização de tarefas úteis por si mesmas. O comportamento compulsivo tem por finalidade prevenir algum evento objetivamente improvável, frequentemente implicando dano ao sujeito o causado por ele, que ele ou ela teme que possa ocorrer. Continuando, o sujeito reconhece habitualmente o absurdo e a inutilidade de seu comportamento e faz esforços repetidos para resistir-lhes. Esses hábitos aí, a maioria das pessoas tem, né? Esse hábito aqui, de repetir alguma coisa, de fiscalizar. Às vezes a pessoa ela vai dormir, ela tranca a porta, aí ela volta, olha a porta, aí de repente ela acorda à noite, ela tranca a porta. O gás, tem gente que sai, tranca a porta, aí chega no elevador, né? Se tiver elevador, morar num prédio, ela volta do elevador e olha a porta. Chega no carro, aí ela volta. É como se fosse um tipo de amnésia que a pessoa tem, de alguma forma. Continuando, o transtorno se acompanha quase sempre de ansiedade, né? A pessoa vai ficar muito ansiosa. Essa ansiedade se agrava quando o sujeito tenta resistir à sua atividade compulsiva. Então, à medida que a pessoa fala, não vou, e aquilo gera uma fantasia na vida dela. Porque se ela está pensando em voltar por causa do gás, a tendência dela é imaginar que o gás vai vazar, vai explodir a casa. Se é por causa da porta, imaginar que alguém vai entrar e vai tirar tudo da casa dela. Aqui inclui também neurose, a anancástica e a obsessivo-compulsiva. E exclui a personalidade obsessivo-compulsiva, né, que é o transtorno que nós vamos tratar no F60.5. Continuando, agora é uma parte, nós vimos a parte geral, que é o F42, agora o 42.0, transtorno obsessivo com predominância de ideias ou de ruminações obsessivas. Pode-se tratar de pensamentos, imagens mentais ou impulsos para agir, quase sempre angustiantes para o sujeito. Às vezes, trata-se de hesitações intermináveis entre várias opções, que se acompanham frequentemente de uma incapacidade de tomar decisões banais, mas necessárias à vida cotidiana. Decisões simples. Existe uma relação particularmente estreita entre as ruminações obsessivas e a depressão. E deve-se somente preferir um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo quando as ruminações surgem ou persistem na ausência de uma síndrome depressiva. Às vezes a pessoa ela começa com essas ruminações obsessivas e ela entra em depressão. Ou às vezes ela já está em depressão. Continuando, agora é o F42.1, transtorno obsessivo compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos, são os rituais, né, obsessivos. A maioria dos atos compulsivos está ligada à limpeza, particularmente lavar as mãos. Eu até falei sobre a pandemia no vídeo anterior,
né? Às vezes a pessoa passa por um determinado período que aquilo é realmente necessário, porém isso se torna um ritual, né? Lavar a mão, né? Principalmente se a pessoa ela vai trabalhar no laboratório, que ela começa a ver bactéria em tudo quanto é lugar, e o que pode acontecer com ela é que aquilo fica na cabeça dela. Ela todo lugar que ela vai ver a bactéria, vai querer lavar a mão, e se fizer alguma coisa ela vai querer lavar a mão de novo. Ela lava a mão, quer dizer que lavar a mão é ruim? Não. É bom lavar a mão. Eu vou fazer uma refeição, ótimo, vou ali e higienizo as mãos. Agora, não tem que ser um ritual, não. Senão aí já transforma em um transtorno, né? Verificações repetidas para evitar a ocorrência de uma situação que poderia se tornar perigosa ou um desejo excessivo de ordem. Sob este comportamento manifesto, existe o medo, usualmente de perigo, ou causado pelo sujeito, e a atividade ritual constitui um meio ineficaz ou simbólico de evitar esse perigo. Tem gente que não passa debaixo de escada. É um ritual. Continuando, 42.2, transtorno obsessivo compulsivo, forma mista com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos. Não tem nenhuma explicação lá no DataSUS e nós continuamos, vamos somente passar. O 42.8, como eu disse anterior, sempre tiver o ponto 8 ou ponto 9. O 8 é sempre outros, né? Outros transtornos. E o 9 é transtorno não especificado. Aqui, como nós estamos falando de transtorno obsessivo, então 42.8 outros transtornos obsessivos compulsivos. E o 42.9 transtorno obsessivo compulsivo não especificado. Então, verificou que é um transtorno obsessivo compulsivo, mas ele não encaixa em nenhuma daquelas sintomatologias que nós falamos anteriormente, pode classificar como 42.8 ou 42.9, conforme for o caso. F43. Reações ao estresse grave e transtorno de adaptação. Esta categoria difere das outras na medida que a sua definição não repousa exclusivamente sobre a sintomatologia e a evolução, mas, igualmente, sobre a existência de um ou outro dos dois fatores causais seguintes: um acontecimento particularmente estressante desencadeia uma reação de estresse aguda, ou uma alteração particularmente marcante na vida do sujeito, que comporta consequências desagradáveis e duradouras, e levam a um transtorno de adaptação. Continuando, embora fatores de estresse psicossociais, life events, relativamente poucos graves possam precipitar a ocorrência de um grande número de transtornos classificados em outra parte nesse capítulo, ou influenciar-lhes o quadro clínico, nem sempre é possível atribuir-lhes um papel etiológico. Quanto mais que é necessário levar em consideração fatores de vulnerabilidade, frequentemente idiosincráticos, próprios de cada indivíduo. Em outros termos, esses fatores não são nem necessários nem suficientes para explicar a ocorrência e a natureza do transtorno observado. Ainda continuando no F43, em contraste com os transtornos reunidos aqui sobre o F43, admite-se que a sua ocorrência é sempre a consequência direta de um estresse agudo importante ou de um traumatismo persistente.
o acontecimento estressante ou as consequências penosas persistentes constituem o fator causal primário e essencial, na ausência do qual o transtorno não teria ocorrido. Os transtornos reunidos nesse capítulo podem assim ser considerados como respostas adaptadas, inadaptadas a um estresse grave ou persistente, na medida em que eles interferem com mecanismos adaptativos eficazes e entravam assim o funcionamento social. Então, tem que verificar o que aconteceu, por que aconteceu, o que está acontecendo para fazer a classificação. Continuando, isso aqui o F43 são as partes gerais e agora o 43.0, o 0 é uma parte daquele início, né? Que aqui é reação aguda ao estresse, a pessoa está estressada. Então, o F43.0 é a reação aguda. Transtorno transitório que ocorre em indivíduo que não apresenta nenhum transtorno mental manifesto, em seguida a um estresse físico, psíquico excepcional e que desaparece habitualmente em algumas horas ou em alguns dias. A ocorrência e a gravidade de uma reação aguda ao estresse são influenciadas por fatores de vulnerabilidades individuais e pela capacidade do sujeito de fazer face ao traumatismo. Então depende de cada um como vai reagir. Ainda continuando, a sintomatologia é tipicamente mista e variável e comporta de início um estado de aturdimento caracterizado por um certo estreitamento do campo da consciência e dificuldades de manter a atenção ou de integrar estímulos e uma desorientação. Este estado pode ser seguido quer por um distanciamento do ambiente, podendo tomar a forma de um estupor dissociativo, nós vamos ver no F42.2, de uma agitação com hiperatividade de reação de fuga. Ainda continuando no F43.0, o transtorno se acompanha frequentemente de sintomas neurovegetativos, de uma ansiedade e pânico, que nós vamos ver taquicardia, transpiração, ondas de calor. É normal isso, né? Numa reação aguda do estresse. Os sintomas se manifestam habitualmente nos minutos que seguem a ocorrência do estímulo ou do acontecimento estressante e desaparece no espaço de 2 a 3 dias, frequentemente em algumas horas. Pode haver uma amnésia parcial ou completa, que nós vamos ver no F44.0 do episódio. Essa amnésia, a tendência de haver amnésia é que o organismo é assim, ele apaga, né, de alguma forma a memória do sujeito como uma contenção, para não causar mais prejuízo. Então, continuando aqui só para finalizar, esse 43.0, ele, quando os sintomas persistem, convém considerar uma reação do diagnóstico e do tratamento. E ele está dentro aqui: choque psíquico, estado de crise, fadiga de combate, reação aguda à crise ou ao estresse. Esse 43.1 nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos parar aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Esse é o canal Qualidade de Vida e Saúde. Nós tratamos de assuntos mentais, é parte da clínica Gestão Integral da Vida, que é uma clínica de psicologia. E nós agradecemos, né, mais uma vez por assistir. Muito obrigado.